Dia 7 de setembro, Dia da Independência do Brasil. O Dia da Independência do Brasil celebra a data em que o Brasil se tornou independente de Portugal. Isso aconteceu em 7 de setembro de 1822. Popularmente conhecido como o 7 de setembro, é um feriado nacional, também chamado de Dia da Pátria. Nessa data, os brasileiros comemoram a ocasião em que Dom Pedro proclamou a independência do Brasil, gritando independência ou morte, ato que ficou conhecido como o Grito da Independência ou o Grito do Ipiranga, porque foi dado às margens do Riacho Ipiranga, em São Paulo. Antes do grito, Dom Pedro ordenou aos soldados que o acompanhavam que tirassem os símbolos portugueses que levavam nos uniformes. A partir deste momento, simbolicamente, o Brasil se tornara independente. Resumo sobre a independência do Brasil. Com as invasões napoleônicas na Europa, a família real portuguesa decidiu que seria mais seguro se mudar para o Brasil. Assim, em 1808, a Corte Real desembarcou em terras brasileiras. Com o intuito de derrotar a Inglaterra, Napoleão Bonaparte havia decretado o bloqueio continental, fazendo com que a Europa fechasse os portos para os ingleses. Mas, quando chegou ao Brasil, a família real, na pessoa de Dom João, abriu os portos ao comércio inglês e assim acabou com o monopólio do comércio português no Brasil. Em 1815, o Brasil foi elevado a Reino Unido de Portugal e Algarves e deixava de ser colônia de Portugal. Porém, existia diversas divergências entre os portugueses e brasileiros, que, entre outras coisas, lutava por autonomia territorial. Em 1821, Dom Pedro regressou com a família real para Portugal, mas deixou seu filho, Dom Pedro, após nomeá-lo príncipe regente. Em janeiro de 1822, quando a corte portuguesa enviou ordens para Dom Pedro também regressar a Portugal, muitos brasileiros pediram que Dom Pedro ficasse no Brasil, e ele decidiu ficar. A sua decisão de permanecer no Brasil foi comunicada no dia 9 de janeiro de 1822, data em que é comemorado o Dia do Fico. No final de agosto de 1822, Dom Pedro recebeu notícias da corte, as quais incluíam a decisão de diminuir os seus poderes no território brasileiro. Com essa notícia, Dom Pedro decidiu romper os laços de união política com Portugal. No regresso ao Rio de Janeiro, depois de ter ido a São Paulo para apaziguar uma rebelião contra José Bonifácio, Dom Pedro proclamou a independência do Brasil às margens do Riacho Ipiranga, em São Paulo, gritando independência ou morte. Logo após a independência, o Brasil continuou a ser uma monarquia, forma de governo onde os poderes são exercidos por um rei ou imperador. No dia 1º de dezembro de 1822, Dom Pedro foi coroado imperador do Brasil, recebendo o título de Dom Pedro I. A primeira nação que reconheceu a independência do Brasil foi os Estados Unidos. Portugal apenas admitiu a independência em 1825, após o pagamento de uma indenização de aproximadamente 2 milhões de libras. Comemorações do dia 7 de setembro. No dia 7 de setembro, comemora um marco na história do nosso país e, por isso, é um feriado nacional, conforme as leis número 662 de 6 de abril de 1949 e número 10.607 de 19 de dezembro de 2002. O intuito da comemoração é manter na memória do povo a importância deste fato. Atualmente, na data da independência do Brasil, as escolas promovem desfiles pelas ruas da cidade, enquanto os alunos cantam os hinos da independência e do Brasil. As forças militares brasileiras, Marinha, Exército e Aeronáutica também fazem apresentações especiais ao público como forma de homenagem. O desfile mais solene acontece em Brasília, onde participa o presidente da República e seus convidados.